Fala pessoal, mais um vídeo no canal. E depois de tantas lives, né, eu quero aqui gravar esse vídeo porque muitas pessoas podem se identificar com este vídeo, com o que eu vou falar aqui também, que é como quase que o sistema religioso denominacional destruiu a minha fé, né? Então aqui eu vou falar alguns pontos da minha conversão, do sistema religioso, como se procedeu, como se procederam, né, todas as coisas, e como é que foi a experiência, como é que foi a coisa toda, né? É claro que não vai dar para detalhar tudo, mas por alto, só para o pessoal saber. E é um detalhe interessante também, que antes de entrar no assunto, eu queria deixar claro, gente, que uma coisa é o sistema religioso denominacional, outra coisa é Cristo Jesus, é Deus e a Bíblia, ok? Uma coisa não está ligada com a outra. O problema de muita gente que passa uma dificuldade, uma certa experiência negativa no sistema religioso é achar que uma coisa está ligada com a outra e acaba ou se tornando ateu, ou se tornando agnóstico, ou se tornando cético em tudo, e aí até desiste da caminhada com Cristo por causa desse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber separar essas coisas, tá? Sistema religioso denominacional é uma coisa, Cristo Jesus, Deus, Bíblia, outra coisa totalmente diferente. Bom, a minha caminhada ela começou quando eu tinha 12 anos de idade. Isso foi em 1998, uma certa igreja. Meu pai se converteu primeiro, obviamente, e foi levando a gente, né? Depois foi meu irmão, depois eu fui atrás. Logo depois, bem depois, né? Logo depois não, bem depois foi minha mãe. Mas em 1998, uma certa igreja, ela convidou a gente, a nossa família, para fazer parte de um projeto social que teria aqui na cidade. E a gente morava numa cidade e a gente teve que se mudar para essa outra cidade que estaria o projeto social. A gente não conhecia ninguém, a gente não conhecia nada, simplesmente a gente foi em prol da obra, né? Eu até fiz um vídeo aqui no meu canal sobre não volte ao primeiro amor, né? Muita gente acha assim, poxa, como assim, Rodrigo? Lá, Apocalipse fala para Deus falou para voltar ao primeiro amor, aquela coisa toda. Mas aí depois, quando vocês assistem o vídeo, vocês entendem qual o primeiro amor que eu estou falando, né? É aquele primeiro amor em que quando a pessoa se converte, para ela tudo é Alice no País das Maravilhas, ou seja, e a primeira pessoa que ela tem como uma divindade praticamente é o pastor de tal igreja, né? É o líder religioso. Ela tem aquela pessoa, a nova convertida, ela escuta o título pastor, parece que aquele cara é um deus, ele sabe todas as coisas de Bíblia. É isso que a gente pensa, né? Eu pensei isso também quando eu tinha 12 anos de idade. A gente acha que o título pastor dá a entender que a pessoa entende absolutamente tudo de Bíblia, que a pessoa é santíssima, quase que a quarta pessoa na Santíssima Trindade, digamos assim. Então, e aí a gente, entendendo dessa forma, a gente quer fazer tudo que esse líder mandar, tudo que ele falar, tudo que ele mandar, a gente vai fazer pensando estar fazendo para Deus, né? Poxa, isso legal, me converti, estou fazendo a obra, aquela coisa toda. Então a gente fica meio que cego, certo? Quando a gente está nesse primeiro amor denominacional. Então é desse tipo de primeiro amor que eu falo nesse vídeo para a gente não voltar. Por quê? Porque a gente tem a ideia de que esse líder, de que esse pastor, seja lá quem for, é uma divindade, que o cara não, a pessoa não erra e é totalmente santa e sabe absolutamente tudo de Bíblia. E aí a gente foi seguindo isso, né? A gente seguiu, a gente não entendia nada na época da conversão, em 1998, tudo novo. A gente foi, mudou da cidade, fomos para outra cidade por causa dessa obra social, a gente achando que a gente estava fazendo a obra de Deus, né? Mas na verdade
era apenas uma obra social da própria denominação, né? E aí a gente foi para essa cidade, fizemos esse projeto social ser conhecido, totalmente conhecido nessa cidade, na cidade que a gente mudou, ok? Então, se falava nesse projeto social, falava no nosso nome, na nossa família, porque nós fizemos toda a cidade conhecer esse projeto social e a igreja ficou conhecida através de nós e tudo mais. O problema é o seguinte, como eu já venho falando muitas das vezes aqui no canal, os bastidores do sistema religioso, os bastidores são podres, entendeu? Então, quando a cidade começou a entender que nós éramos ali os representantes desse projeto social, que o projeto social estava sendo conhecido através da gente, a igreja estava conhecendo através da gente, quando os líderes religiosos dessa denominação estavam vendo isso, né, que autoridades, quando iam ali nesse projeto social, a referência era a gente, e não era às vezes o pastor, não era às vezes a diretora ou coisa do tipo, isso incomodou. Não era para incomodar, porque geralmente, né, o Salmo 183, que já li muito, né, em denominações, sistema religioso falando, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Mas na verdade não tem muito isso, né? Os bastidores entre os líderes, entre a liderança, tá? Os membros são diferentes. Tem alguns membros que são inocentes, estão ali por uma questão de inocência, então não sabem muito bem o que acontece nos bastidores, coisa do tipo, e são pessoas inocentes e legais. Mas sempre quando eu combato o sistema denominacional, coisa do tipo, eu estou falando de lideranças, né? Porque o problema está nas lideranças. O problema não está nos membros. O problema está na liderança. Então, quando isso começou a acontecer, as lideranças começaram a perseguir a gente, a nossa família, porque a gente estava, querendo ou não, se destacando, né? O projeto social ficou conhecido através da gente na cidade. Então, todo mundo que ia no projeto social procuravam primeiro a gente, e não o pastor ou a diretora ou coisa do tipo. Isso incomodou, porque os bastidores do sistema denominacional é dessa maneira. Isso incomoda. Você já deve ter passado isso também. Sempre quando você, abrindo um parênteses, sempre quando você começa a perguntar muito, questionar muito e tirar o destaque de alguma liderança da igreja, essa liderança, ela não vai querer uma comunhão com você. Ela não vai pensar assim, poxa, essa pessoa é inteligente, é especial, seja lá o que for, eu vou agregar. Não. O líder religioso de qualquer denominação, ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai te excluir. Ele sempre vai te colocar como um rebelde, ele sempre vai te colocar como um herege ou como uma pessoa problemática, né? Ainda mais quando você está no primeiro amor, ou pode até não ser o primeiro amor, mas que você quer demais contribuir, quer ajudar, e você começa a se destacar, né? De certa forma, os líderes religiosos, eles não gostam desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não presta para estar na denominação. Os líderes religiosos, eles gostam de pessoas que simplesmente são cegas, mudas e surdas e fazem o que eles querem que seja feito. Se você questiona, se você se destaca em algo, você é excluído na hora. E foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha uma imagem, de pastor, né? O líder religioso, igreja, agindo conversão, tal, Deus, é bondade, né? E amor ao próximo, aquela coisa toda. E quando aconteceu isso, nós nos destacamos, a minha família se destacou dentro desse sistema religioso, mais do que praticamente na cidade, mais do que o pastor, a diretora, coisa do tipo. Eles fizeram artimanhas, eles fizeram muitas coisas erradas com a gente,
E nós passamos muita dificuldade nessa época porque o pastor ele tirou, né, o líder religioso tirou a gente de uma cidade, levou a gente para outra cidade que a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém. E depois que aconteceu isso, que a gente colocou o nome do projeto social na boca do povo da cidade, que a gente fez a cidade conhecer a igreja, e a gente na nossa casa lá, minha mãe, cara, minha mãe fazia almoço para os missionários que iam lá, para todos os capelões, os pastores que iam lá, eles almoçavam na casa da minha mãe. Às vezes a gente tinha um monte de pessoas lá que minha mãe fazia o almoço para elas. Domingo, os seminaristas, né, passavam lá em casa com a gente, até porque chegava para a escola bíblica dominical, e quando passava a tarde lá com a gente, e domingo e de noite ia para o culto com a gente, tudo direitinho. Então o fim de semana todo nosso era desse tipo, né? Era em prol da igreja, era em prol da obra, tá? E mesmo assim, mesmo depois que a gente colocou na boca do povo o projeto social, a igreja ficou conhecida aí, e a gente estava se destacando, estudando a palavra, tendo conhecimento, né? A gente já não prestava mais. Então eles, como a gente faz com o lixo, né? Uma coisa que não presta mais, eles foram e deixaram a gente à deriva, né? A igreja deixou, na pessoa do pastor, deixou a gente à deriva. Então a gente ficou, eu era criança, 12 anos, meu irmão também, meu pai ficou desempregado porque ele era o caseiro, estava trabalhando em prol da obra, né? Minha mãe também. Então a gente ficou desempregado numa cidade que a gente não conhecia ninguém, não conhecia nada, e a gente passou algumas dificuldades. Mas a maior dificuldade não foi a questão financeira, a questão de estar num lugar diferente, sem onde morar, sem onde ir e coisa do tipo. Foi a questão da fé, né, que quase foi destruída, porque a gente tinha uma imagem, que nem eu falei no início, de Cristo Jesus, aquela coisa toda. Então isso é o Evangelho, isso é Cristo Jesus, isso é a Bíblia, coisa do tipo. E a gente viu que, poxa, fizeram isso com a gente, com novos convertidos. O novo convertido ele tem que ser amparado, ele não pode ser mutilado como a gente foi, né, com esse sistema denominacional. Mas aí Deus foi fazendo a obra, a gente conseguiu, né, a gente conseguiu se reerguer, como eu sempre gosto de fazer, como a fênix faz, né, ressurgir das cinzas. A gente se reergueu depois de dias difíceis que a gente passou. E mesmo assim a gente continuou tentando ajudar de certa forma essa denominação. Aí a gente começou a morar quase 2 quilômetros de distância, e tinha vezes que estava chovendo e a gente saía de lá a pé, né? Você andava 2 quilômetros de um bairro para o outro, atravessava a cidade inteira para chegar lá na denominação, para abrir a porta. A gente abria, a gente era o primeiro a chegar, o último a sair, né? Mesmo passando as dificuldades, mesmo tendo todos esses problemas, e a gente só tomando pedrada, a gente querendo ajudar e estudando a Bíblia, aprofundando, coisa do tipo. A gente ainda tentou, ok? Porque a gente via realmente o que era o Evangelho, o que era a Bíblia, o que era Deus, o que era Jesus, e a gente foi continuando. Causou um trauma, com certeza, porque não foi só nesse impacto que a gente teve no final do ano 2000. Depois a gente continuou 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, até que não deu mais, de tentar ajudar essa denominação, porque foi só pedrada, só pedrada. Nesse meio, para a glória de Deus, eu consegui aprender violão, consegui aprender música, consegui me aprofundar na palavra, né, que é a Bíblia. Só que com contratempos, né, do tipo pessoas falando que não, você nunca vai conseguir tocar violão, pessoas falam que tá tudo errado, me colocando para baixo, isso às vezes me desmotivava, mas ao mesmo tempo também eu falava, pô, eu vou provar para eles que eu consigo,
entendeu? Então eu comecei a tocar violão, aprendi violão com 3 meses, sozinho, não tive professor, e foi um dom de Deus mesmo. Graças a Deus eu tenho esse dom que Ele me deu e eu uso para glorificá-lo, né? Só para glorificá-lo. Fui aprofundando na palavra também, na Bíblia, fui me aprofundando na Bíblia, e aí no aprofundar da Bíblia gostei da coisa, né? E aí você começa a entender melhor algumas situações. Opa, calma aí, isso aqui não bate com isso e tudo mais. Isso na minha adolescência já, com 15, 16 anos comecei a estudar a Bíblia e tudo mais. E ao longo do tempo foi se passando questionamentos, né? Foram surgindo, mas isso aqui não está batendo com isso aqui na Bíblia. Entra aí questão do dízimo, entra questão de um monte de coisa. E aí o que os religiosos fazem? Eles mais uma vez te expulsam, eles mais uma vez te jogam pedra. E eles fazem o carnaval, tá? Para você poder sair da igreja. Para eles não precisarem dizer assim, olha, eu expulsei ele. Não, eles criam situações, artimanhas, eles caluniam, eles difamam você, né? Tanto na questão do louvor, por exemplo, em que eu tocava, e graças a Deus eu tenho não só o dom do violão, né? Eu tenho o dom da música no sentido de ter ouvido musical. Então eu falava, gente, não é assim não, pode ser assim, pode melhorar nisso aqui. Isso se destacava, né? Isso os pastores ficavam intrigados com isso. E na questão do violão, na questão da música, na questão da pregação, na questão do estudo da palavra, né? Você ter tudo isso numa pessoa só, pastor nenhum vai gostar. Pastor não gosta que você se destaca, que você estuda, que você tenha isso. O pastor gosta que você seja submisso e dê o dízimo. É isso que os pastores gostam, entendeu? Então eu comecei a sofrer muita calúnia, muita difamação, muita perseguição. Sofri demais. A parte que eu mais sofri foi na questão denominacional mesmo, tá? E aí, estudando a Bíblia, comecei a me aprofundar, comecei a estudar o original, comecei a praticar mais o violão, cantar e tudo. Eu falei, o bom é que eu entendi que o que eu falei no início, uma coisa não está ligada com denominação, sistema religioso denominacional não está ligado com Cristo Jesus, com Deus, com Bíblia. São coisas totalmente antagônicas, são coisas diferentes. Então, por isso, pelo estudo que eu fiz da palavra, historicamente falando, eu não deixei, eu não virei ateu, virei agnóstico, coisa do tipo, não. O que eu fiz? Depois de todas essas perseguições, pastores me maltratando a nossa família, por a gente querer mais e mais, estudar mais e mais só por causa disso, e ajudar na obra, coisa do tipo, mas a gente questionava demais, né? E quem questiona, você já deve ter passado por isso, você não pode questionar numa denominação, senão você passa a ser um herege, você passa a ser um problemático e você passa a ser excluído, né? Então o que eu fiz? Depois de tanta paulada, de tanta pedrada, e pensando assim em desanimar, só recebendo críticas, eu gosto de brincar com isso, mas é verdade, a minha vida inteira eu só recebi críticas. Então quando eu recebo um elogio, eu fico sem saber o que eu faço, né? Que eu estou preparado para receber crítica. Eu fui acostumado assim na minha vida, em todos os sentidos, só se receber paulada, pedrada. E aí quando eu recebo elogio, e foi quando eu criei meu canal, né? Justamente para tentar passar a mensagem correta, falar, pô, tá até errado esse trem, tá? Isso aqui, os pastores não estão falando dessa maneira correta, esse estudo aqui que o pastor faz está totalmente equivocado, porque o cara não estuda no original, né? O cara não estuda a historicidade da Bíblia, tá meio com uma fantasia. Eu falei, como é que eu posso fazer? Eu orei a Deus, perguntei aquela coisa toda, eu falei, pô, vou criar o canal, né? Daí depois que eu criei o canal, eu comecei a falar, eu utilizei o canal como uma forma de
de meio que meu diário, mas ao mesmo tempo passando informação para quem quisesse ouvir, para quem quisesse ver, né? Eu decidi falar de Cristo, decidi falar de Deus, decidi falar da Bíblia de uma maneira não fantasiosa, mas de uma maneira real, da maneira que deve ser falada, entendeu? E aí eu criei o meu canal, por isso eu criei o meu canal. E aí eu comecei a receber um feedback muito interessante, onde eu sempre recebia críticas na minha vida toda. Eu comecei a ver pessoas que estavam me elogiando e falando, pô, eu já passei por isso, né, sistema denominacional, quero aprender a verdade. Tanto de gente que queria realmente aprender a verdade sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre a história da humanidade, sobre tudo, fora da cosmovisão denominacional. Porque o sistema denominacional, se você não for submisso, mas submisso ao extremo às lideranças, você não presta para nada. Você no sistema denominacional, você não pode estudar. Você não pode questionar, você não pode fazer perguntas. Você simplesmente tem que obedecer, dar o dízimo, cumprir o ritual de ir no domingo, quarta-feira e ponto. Eu achava estranho quando eu perguntava para alguns pastores, e os pastores sempre falavam aqueles jargões, né? Não, isso aí é mistério, isso está oculto, Deus não revelou, isso aí não é para agora, a gente tem que pensar em outras coisas e tudo mais. Com o tempo você vai entendendo toda essa questão, e isso me deixava irado, porque eu estava em busca de respostas. E aí quando eu comecei a aprofundar na Bíblia, comecei a estudar, desde os 15 anos, ininterruptos, não desviei para a direita nem para a esquerda, mas fui reto até hoje estudando a Bíblia. E eu falei comigo, eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Não gosto de deixar ninguém sem resposta. Então eu criei o canal, estou aqui passando os estudos, tudo que eu estudei, tudo que eu me aprofundei na Bíblia, fora do sistema religioso denominacional, estudando a Bíblia historicamente, estudando a Bíblia como ela é. E sempre que as pessoas me perguntam, eu falo comigo, eu não vou deixar essa pessoa passar o que eu passei. Eu não posso deixar essa pessoa sem resposta, porque senão eu vou estar falhando. E eu estudei, me aprofundei muito para isso, não sou melhor do que ninguém, nada disso, mas é justamente por eu ter passado, por tomar tanta pedrada, por ter sido tanto humilhado no sistema denominacional, por pessoas, por líderes religiosos, é que eu criei o canal. E eu falei, eu não vou deixar as pessoas passarem por isso. Eu vou aqui fazer o estudo, ensinar da maneira que tem que ser ensinada historicamente a Bíblia. Chega de fantasias, chega de doutrinas, chega de dogmas. Nós temos que ter mais Cristo, nós temos que ter mais Deus, nós temos que aprofundar mais nas Escrituras, mas da maneira como ela é. É interessante que ao longo desse tempo, por exemplo, várias adversidades e nenhum líder, nenhum pastor, nada, nos ajudava em nada. Dia 1º de agosto agora minha mãe faleceu de câncer, né? A gente passou tanta dificuldade nesse processo, que o câncer acaba com a pessoa, e a gente recebeu aquela notícia de que não tem mais jeito, é só cuidados paliativos e esperar o dia que Deus chamar. E ali a gente foi cuidando, passando várias dificuldades. Deus levantava pessoas, irmãos, pessoas que a gente nem conhecia para nos ajudar, doar alguma coisa, a nos ajudar aqui, nos ajudar ali, mas nenhum pastor, nenhum líder religioso veio visitar minha mãe. E quando ela faleceu no dia 1º de agosto, o velório foi no dia 2, também não teve nenhum líder religioso, nenhum pastor no velório para nos ajudar.
Então, assim, o que eu queria passar nesse vídeo, e eu sei que muita gente passou isso também, é não deixe essas situações te afastarem de Cristo, te afastarem de Deus, porque uma coisa é sistema denominacional, uma coisa é líder religioso, uma coisa é pastor, outra coisa é Cristo Jesus, outra coisa é Deus e outra coisa é a Bíblia, tá? Se você também passou essa dificuldade, se você já foi humilhado, caluniado, difamado nesse sistema religioso por questionar, por querer fazer o melhor e por não se dobrar, não idolatrar pessoas, saiba distinguir uma coisa da outra. Não precisa ir para o ateísmo, não precisa ir para o agnosticismo, não. São coisas totalmente distintas. E é por isso que eu estou aqui, eu criei meu canal, porque aí você pode chegar aqui e eu vou estar à disposição, vou tentar ao máximo responder todas as suas questões, ou quase todas, que eu souber, que eu tiver estudado, para te ajudar a sanar todas as dúvidas, questionamentos a respeito das escrituras, a respeito da história da humanidade, a respeito de doutrinas e dogmas religiosos denominacionais. Então, meu canal é para isso. Por isso que eu criei o meu canal, tá? E se você quiser, eu vejo muitas pessoas perguntando: Rodrigo, como é que eu posso te ajudar, cara? Como é que eu posso? Seu conteúdo é valiosíssimo, aquela coisa toda, mas como é que eu te ajudo? Eu não sei. Você tem algumas formas de poder me ajudar. Você tem orando por mim, orando pela minha vida, orando pela minha família. Você pode ajudar materialmente também, enviando um Pix de qualquer valor que você quiser, que, como diz o Novo Testamento, né, que propôs no seu coração, qualquer valor, 2, 3, 5 reais, 10 reais, vai ser de uma ajuda muito boa, muito valiosa, ok? O Pix vai estar na descrição do vídeo, depois é só ir lá, você vê, vai estar na descrição. E também tem a questão do seja membro no canal. Você pode ali se tornar membro do canal pagando R$ 4,99 por mês. Você vai estar me ajudando demais também. R$ 4,99 por mês. É menos do que uma Coca-Cola, e Coca-Cola vai te fazer mal, né? Você vai deixar de beber uma Coca-Cola e vai poder ajudar o irmão aqui, entendeu? Vai ser bom para a sua saúde e vai ser bom para mim também. E também vão ter vários benefícios de quem for membro do canal. Todos os assuntos que eu fiz aqui foram por alto, foram a interface, né? No Seja Membro vai ter a Dark Web e a Deep Web do estudo aprofundado, né? Coisas que eu não falei aqui, eu vou falar lá, eu vou me aprofundar lá. Um estudo muito mais aprofundado do que eu já dei aqui durante esse tempo todo. Então, seja membro do canal, me ajude, mas também você vai ter vários benefícios. Você vai ter o selinho de fidelidade, você vai ter vídeos exclusivos, lives exclusivas, em que você vai ter acesso às minhas redes sociais. Você vai poder fazer muita coisa também, por R$ 4,99 por mês, ok? Então tem essas 3 formas de me ajudar: orando por mim em primeiro lugar, orando mesmo por mim, pela minha vida, a vida da minha família, dos meus 7 gatos que eu tenho aqui para cuidar, né? Vocês vão estar me ajudando a cuidar dos gatos também. Você pode mandar um Pix de qualquer valor. O Pix vai estar na descrição do vídeo. Você vai estar me ajudando demais. Vai estar me ajudando de uma forma muito boa. Eu vou ficar muito agradecido. E também se tornando membro do canal por R$ 4,99 por mês. Vão ter vários benefícios, como eu já disse. E vocês vão me ajudar, você vai me ajudar, né? E eu também vou continuar aprofundando nos estudos aqui para você, ok?
Então esse é o vídeo que eu queria deixar para você quem é esse Rodrigo, tal, não sei o que, porque que ele criou o canal, tudo mais. É por causa disso que eu criei o canal. São tantas pedradas, tantas dificuldades que a gente passou, tanta humilhação, sem espaço para nada, sabendo tocar, sabendo cantar, sabendo se aprofundar nos estudos bíblicos, mas sem espaço. Então eu criei o canal, orei a Deus, criei o canal. Eu falei, eu não vou deixar o pessoal que estiver no meu canal passar o que eu passei, ficar sem perguntas, sem respostas no caso, para tudo. Eu vou estar aqui para tentar te ajudar, para tentar responder suas questões, sanar suas dúvidas. Ok? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dê o like nos vídeos se você gostar do conteúdo. Ative o sininho das notificações, que é bom que você vai estar por dentro de quando os vídeos novos surgirão. E se quiser contribuir com o canal, o Pix vai estar na descrição. Qualquer valor você vai me ajudar e muito. Ainda mais agora, nessa situação. E também ser membro no canal, se tornar membro do canal por R$ 4,99 por mês, para ter vários benefícios e muitos estudos aprofundados, mais do que eu já tive em todo esse tempo do canal. Eu vou ficar agradecido demais, ok? É isso, pessoal. Vamos que o estudo não pode parar.